Microfone aberto. Estamos de volta com o microfone aberto, 7h54, e agora, no nosso quadro Vitrine de Negócios, um tema que eu considero muito importante para as empresas de todo porte, né, que é a NR1. Já ouviu falar de NR1? É uma norma regulamentadora que estabelece, né, regras aí e o gerenciamento de riscos ocupacionais no Brasil, sendo a base, né, para outras normas de segurança, saúde no trabalho. Quando a gente fala de saúde no trabalho, são vários pontos que precisam ser observados, tá? E essa norma regulamentadora que define diretrizes, né, na saúde no trabalho é um tema que está muito recente também sendo debatido, porque teve aí atualizações no mês de maio, tá? Incluindo uma avaliação de controle de riscos psicossociais. A gente tem que falar de estresse, falar de assédio moral. Então é muita coisa importante nessas normas que a gente vai falar agora aqui no estúdio com o Oséias Carvalho Rodrigues, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, e também a Letícia Marsola, que é psicóloga. Antes de tudo, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite e estarem aqui com a gente na Massa. Obrigado, bom dia. Bom dia. A gente que agradece pela oportunidade de poder estar aqui hoje, né, na Massa FM, essa importante emissora. Bom dia a todos os ouvintes aí dessa rádio. Oséias, quando a gente fala de NR1, já é algo bem palpável para as empresas ou ainda não? É muito desconhecido? Ainda não. É uma norma regulamentadora, né? Recente. Na verdade, ela se trata de um programa de gerenciamento de risco que antigamente nós falávamos da NR9, que tratava do PPRA, que era um programa de prevenção de risco ambiental. Então o governo federal extinguiu, através do Ministério do Trabalho, o PPRA, entrou a NR1, que trata do PGR-GRO, que é um gerenciamento de risco ocupacional, no qual todas as empresas do Brasil, ela torna obrigatório a criar esse programa, né, através de vários procedimentos e ações de risco ocupacional dentro do ambiente de trabalho, que leva não só acidente de trabalho, né, mas também doenças ocupacionais. E agora, como você bem colocou, nós temos também uma avaliação psicossocial, que a partir de maio agora teve uma prorrogação por mais um ano, um período, né, no qual as empresas têm que se adequar para poder colocar dentro do programa todos os riscos psicossociais dos seus ambientes de trabalho. E aí eu pergunto para a Letícia, que é psicóloga. Letícia, na tua visão, quais pontos que a gente tem hoje, acaba acontecendo nas empresas, que acabaram resultando nessa inserção dentro da NR1 sobre a questão psicossocial? Que fatores você avalia? Olha, isso acontece com frequência e talvez não era observado com tanta importância como deve ser. Então, hoje a gente tem uma grande massa, né, com estresse por causa de trabalho, assédio moral. Quando a gente fala de assédio, a gente logo pensa sexual. Não, mas é o assédio moral. Que tem a forma como há o tratamento dentro da empresa. Isso. E tudo isso vem, primeiramente, da comunicação. Então, às vezes, a empresa ela tem uma estrutura de comunicação muito ineficiente. Então, isso causa todos os outros problemas. Dá um exemplo pra gente, por favor. Um gestor que tem muita coisa ali para lidar, né, para dar conta, e ele não sabe como falar com seus funcionários. Ele não entende a forma dele passar. Às vezes ele mesmo está sobrecarregado. Exato. E acaba atropelando. E não consegue gerir aquela situação. Aí, ali causa um monte de ruídos, né? Que aí causa estresse, causa insatisfação. E aí começa os problemas de saúde, né, mental nos colaboradores. Temos muito afastamento por isso? Bastante. Bastante. A gente chama de índice de absenteísmo, né? Índice de absenteísmo são os números de atestado médico por diversos fatores. Dentre eles é a questão psicossocial, por estresse, né? Pessoas que sofrem assédio moral, que muitas das vezes ela não quer expor a situação porque depende do trabalho para poder sobreviver e vai aguentando aquela situação. Então, às vezes há constrangimento, às vezes há vergonha. Vergonha, né? Muitas das vezes a pessoa procura não só um terapeuta, um psicólogo, mas às vezes até um psiquiatra para poder tratar aquela situação e ela atrai aquilo para ela não expõe a situação.
Por isso também a introdução dessa nova normativa, porque através da avaliação psicológica nós conseguimos identificar esse problema e trazer normativas, né? Ações para que possa ajudar esse colaborador, a empresa também. Letícia e Oséias, hoje, quem está nos ouvindo e tem uma empresa, toda empresa tem que se adequar a essas normas, tem um porte de empresa, enfim, o que ela precisa fazer para que ela fique atenta e conectada com essa nova realidade? Olha, Ginês, eu sempre coloco da seguinte forma: aonde tem um colaborador, existe um risco. Por mínimo que seja, existe um risco. Então, quais são as ações que as empresas de consultoria de segurança do trabalho igual a nossa tem que fazer? Nós temos que levantar esse risco. Aonde tem uma vida, tem uma importância. Então, ali pode ter risco químico, físico, biológico, ergonômico, ali pode ter risco de acidente mecânico e pode ter risco psicológico também, psicossocial, aonde nós precisamos fazer o levantamento para identificar e poder criar ações para combater aquela situação, né? Nós estávamos falando aqui agora há pouco, antes de iniciar o programa, nós estamos especificamente falando da NR1, mas são 38 normas regulamentadoras no Brasil, para você ter uma ideia, né? Dentre elas, essa nova NR1 traz ações importantes para que a gente possa combater, né, dentro do programa de gerenciamento de risco, no qual todas as empresas precisam ter seu PGR. E ali não é só a questão psicossocial. Ali nós estamos falando, se essa empresa, nós precisamos identificar, mapear e gerenciar esses riscos. Ali tem risco químico, físico, ergonômico, biológico, nós temos que identificar isso. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2023 para 2024, nós tivemos 724 mil acidentes de trabalho no Brasil. Então, grande parte desses acidente típico que acontece dentro do ambiente de trabalho, são causados por duas situações. Ou por irresponsabilidade do colaborador, ato inseguro, porque ele não cumpre normas e regras da empresa, ou empresas que porventura não adequam às normas de regulamentadora. São empresas que não dão treinamento, que não dão equipamentos de proteção individual. Às vezes a empresa ela não leva a sério as questões de normativas, como a NR1, e o Ministério do Trabalho atua, notifica, multa. Então, qual é o objetivo nosso aqui, por exemplo? Não é só trazer orientação, mas também trazer uma mensagem para as empresas, para que elas possam se atentar para essa situação. Porque eu creio que é muito mais barato você implementar as normativas do que porventura ter que pagar uma indenização por uma morte no ambiente de trabalho. É esse ponto que eu ia abordar, porque às vezes o empresário está ouvindo e fala, não, é mais um custo, é mais uma despesa. A gente sabe que não é fácil, né, ser empresário, tem muitas despesas, muitos compromissos, mas se você tem ali a partir de como você disse, a partir de um funcionário, e esse funcionário fica doente, ou sofre um acidente de trabalho, ou fica com algum problema psicológico, e ele fica afastado, qual que é o custo disso, né? Qual que é o transtorno que isso provoca? Claro, além da preocupação com a pessoa, tem a questão trabalhista, a questão que o empresário tem que acabar incorporando isso, arcar com isso. Nós temos que entender da seguinte forma, né? Infelizmente, muitas pessoas entendem que o equipamento é mais importante que a vida humana. Isso é um erro, né? Não tem nada mais valioso que a vida humana. Então é claro que o equipamento é importante, mas se aquele equipamento ele não estiver regularizado dentro das normas, nós podemos perder uma vida, né? Então a questão ela está aí. Nós temos que implementar as normativas, orientar essas ações, porque depois que acontece o acidente, nós temos um prejuízo sem tamanho, né? Que é perca de vidas humanas. Para você ter uma ideia, a construção civil é líder na questão de acidente de trabalho no Brasil. É um dos segmentos que mais ocasiona morte em todo o nosso país, né? Seguido depois de choque elétrico, enfim, uma série de coisas que nós precisamos orientar para que as empresas possam se atentar quanto à questão das normativas, né? Letícia, deixa eu só perguntar para você um fato que às vezes pode chamar muita atenção. Você falou da questão do assédio moral, né, do relacionamento no ambiente de trabalho. Eu conheço, né, e já ouvi relatos de pessoas que, às vezes, diante de alguma situação no trabalho, ela passa a ter comportamentos de não querer trabalhar mais, né, de querer evitar o ambiente de trabalho, de não ser um ambiente prazeroso para ela. Enfim, tudo isso está contemplado dentro dessas normas? Sim, tá. Com bastante ênfase, né? É que hoje o pessoal tem
medo de falar sobre, mas é preciso. Tem que estruturar, as pessoas elas têm que saber dentro. E a política tem que ser zero, política de zero assédio. Não tem como. Os gestores das empresas, eles têm que tomar esse posicionamento, desde cima até embaixo. Então não tem como. É uma coisa que está aí e a gente tem que tratar. A gente tem que falar sobre. Inclusive criar canais para que essas situações cheguem à direção da empresa. Exatamente. Dentro da empresa ela já tem que ter isso. Tem que ter esse canal, essa escuta aberta e ativa. Porque não adianta também ser só aberta e ninguém tomar nenhum partido. Uma providência. Né? Então tem que ser. E isso tem que ser muito bem feito dentro da empresa para que todos saibam. Estruturado. Exatamente. Bem, esse assunto é bastante amplo, dá pra gente falar aqui em vários capítulos, vários episódios, mas deu pra ter uma noção da importância disso. E a gente vai... Pode falar. A questão que você falou, né, que às vezes o empresário ele pensa que vai ser um custo maior. Nesse caso do psicossocial, a gente fazendo esse trabalho, é um trabalho num contexto muito ampliado de estruturação. Ele não vai tratar só o seu colaborador, ele vai tratar a estrutura que está funcionando dentro da empresa. Então, se você trabalha e estrutura a sua empresa, ela vai ficar muito melhor, ela vai vender melhor, ela vai atender melhor. Então, não é só um gasto, também é um retorno. É um investimento que pode trazer resultado. Muito. Começa com a saúde, mas depois o resultado operacional. Exatamente. Isso é importante. Muita gente, às vezes, não analisa essa questão. Eu quero agradecer a Letícia Marsola, que é psicóloga, e ao Oséias Carvalho Rodrigues, que é engenheiro de segurança do trabalho. Falamos sobre a norma regulamentadora NR1. É claro que esse assunto é bastante amplo, mas não poderia ficar de fora aqui do Vitrine de Negócios. Obrigado e tenham uma ótima semana para vocês. Agradecemos pela oportunidade, tá? Muito obrigado. E para você, ouvinte Massa FM, quero mandar um bom dia aqui pro Lucas, pro Bruno, que sempre estão ligados com a gente. Fique atento, Casa dos Sonhos 2025, né? A oportunidade está lançada. Daqui a pouquinho, Ivan Marte está chegando com Manhã da Massa. Tchau, tchau.